Hoje eu queria destacar 4 coisas da nossa liturgia para a gente poder rezar, pensar e talvez também se informar, né? Consultei ali o meu universitário de plantão, né? Ele falou que a possibilidade de dizer isso seria, né, o Papa Francisco seria o 266º Papa da história. Se a gente pega o primeiro, que é Pedro, até o Papa Francisco, nós teríamos este número aí, né? Isso é muito importante para nós hoje, porque quando nós celebramos Pedro e Paulo, nós celebramos isso que é o primado da sucessão apostólica. Que eu não tenho tempo agora de trabalhar isso com vocês, isso tem que ser uma aula de eclesiologia, para vocês entenderem as nuances históricas, os problemas que isso causaram na nossa igreja ou não causaram. Mas o que eu posso dizer para vocês é que a gente devia se orgulhar, porque nós somos das poucas tradições cristãs que temos essa sucessão de forma tão firme e clara e evidente, né? Se vocês pegam, vocês têm o período histórico de cada Papa, contando de Pedro a Francisco, né? Isso para nós é um motivo de muito orgulho, né? Porque é a história, porque é a tradição mais antiga, porque tudo saiu dela, né? Eu sempre reforço isso, mesmo que a gente fique com raivinha, e a gente precisaria valorizar um pouco mais essa nossa tradição. Hoje é dia, portanto, de rezar, né, pelo Papa Francisco e pelos nossos bispos, né, que fazem parte dessa tradição. Em relação a isso, eu queria colocar 4 coisas, né? Nós celebramos a solenidade de Pedro e Paulo, e essas 4 coisas que eu queria colocar também tem a ver com aquilo que vocês estão celebrando hoje. Primeiro, recordar, para que nós estivéssemos aqui celebrando hoje, pessoas derramaram o seu sangue. Hoje nós celebramos os protomártires da Igreja Romana, né? Os primeiros mártires da Igreja Romana foram martirizados no ano 64, né? Enquanto Roma ardia, dizem alguns historiadores, o Nero tocava a sua harpa e depois ele culpa os cristãos por esse incêndio. E aí ocorre o grande massacre dos cristãos. E hoje eu lia essa literatura antes de dar catequese para os nossos adultos aqui. Nós temos 28 pessoas fazendo catequese de adultos e eu recordava, né? Para que nós estivéssemos aqui hoje, pessoas derramaram o seu sangue, e sangue de verdade. Essa crueldade, né, que aconteceu neste ano 64, aí, quando o Nero coloca fogo em Roma, né? E aí eles ficavam assustados quando eu contei, por exemplo, os 4 métodos de tortura, né? O primeiro é o esfolar vivo, pega uma faca bem afiada, faz um corte aqui e puxa a pele como se puxa a pele de um coelho. Depois se vestiam alguns cristãos com pele de cordeiros, com sangue de cordeiros, e soltou lá no Coliseu para os cães selvagens atacar. O terceiro método de tortura que foi a crucificação, né? E o quarto, que ficou mais famoso, é que Nero, como não tinha luz elétrica, resolveu aqueles que sobraram colocar em postes e iluminar Roma durante a noite com os corpos vivos dos cristãos, né? Então, para que vocês estivessem aqui, pessoas morreram para que o cristianismo fosse o que é hoje. E é por isso que eu fico muito receoso das pessoas que vivem um cristianismo água com açúcar, que não entendem a implicação séria do que é ser cristão, que é enfrentar em todas as suas acepções aquilo que biblicamente nós chamamos de Satanás e de força do mal, e que esse enfrentamento pode resultar em algum momento em morte física, pode ser uma morte moral também. Quantas pessoas sofrem mortes morais, né, por proclamarem o nome de Jesus Cristo, né? Então isso é muito importante. Então recordar junto com Pedro e Paulo os protomártires. Depois, o segundo ponto, eu queria recordar 2 coisas em relação a São Pedro, e a última em relação a Paulo, para a gente pensar um pouquinho. A primeira tem a ver com o texto de ontem, que nós não lemos hoje, porque foi o texto da liturgia de ontem, que contava no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos, o primeiro milagre realizado em nome de Jesus por Pedro, né? E eu quero contar este primeiro milagre e contar uma anedota muito interessante sobre este primeiro milagre, para a gente poder refletir um pouco sobre ele. Então, depois de Pentecostes, Pedro vai ao templo com um outro colega, e enquanto ele está na porta do templo, tem alguém pedindo esmola.
Alguém, então, ergue a mão direita, ou sei lá, né? E faz assim, e Pedro olha para essa mão e para essa pessoa e diz: olha para mim, e a pessoa olha para ele. Atos 3, tá? Para quem quiser conferir o texto. E aí Pedro fala, ó, aquilo que você precisa, eu tenho, aquilo que você quer, eu não tenho, né? Isso está escrito como? Eu não tenho ouro e nem prata, que é o que você quer, mas aquilo que você precisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Oxalá nós tivéssemos a força espiritual para dizer o que Pedro disse. Aquilo, meu irmão, que você quer, de repente eu não tenho. Que é o ouro, a prata, às vezes a cura superficial que nós buscamos de igreja em igreja. Mas aquilo que você precisa eu tenho. Em nome de Jesus Cristo, fique curado em diversos sentidos. Pode ser uma cura espiritual, uma cura psicológica, pode ser uma cura física. Aquilo que você quer, eu não tenho. Aquilo que você precisa, eu tenho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Quando estavam construindo o Vaticano, um santo muito famoso chamado Filipe Neri, não o Vaticano, perdão, a Capela de São Pedro, né? Imagina o que era aquilo, né? A pintura da Capela Sistina, o ouro entrando e saindo, né? Para fazer a ornamentação. E o São Filipe Neri estava passando em frente à Praça de São Pedro, e um nobre romano, para fazer uma piadinha com ele, disse assim: Filipe, não era ainda canonizado, né? Estava vivo. Filipe, agora vocês não vão mais poder falar o que Pedro disse. Vocês não vão mais poder falar, não tem ouro nem prata, porque vocês agora têm muito ouro e muita prata. E a resposta de Filipe Neri foi: que pena, também não vou poder falar, levanta e anda. Forte, né? Muito forte. Para dizer, não se trata de uma crítica simplesmente àquilo que é o ouro e a prata, mas dependendo de onde nós colocamos o nosso coração, jamais nós poderíamos falar levanta e anda, né? De repente, quem se apega ao ouro e à prata jamais terá a força espiritual de falar: isso eu não tenho, mas em nome de Jesus levanta e anda. Isso é muito forte para nós. Filipe Neri é um santo muito interessante na nossa igreja, pouco venerado no Brasil, mas que vale muito a pena, né? Terceira coisa sobre Pedro é o texto de hoje. E aí eu queria falar para vocês, os crismandos, né? Claro, para todos vocês, mas para vocês. No texto de hoje, Jesus pergunta para os discípulos: o que é que o povo fala de mim? Imagina que Jesus pergunta para vocês, né? O que é que o povo de Santa Rosa fala de mim? O que é que o povo dessa paróquia fala de mim? E aí vocês podem começar a responder: ó Senhor, eles dizem que você é um dos profetas, que você é João Batista que se reencarnou, que você é Elias. E aí Jesus escuta tudo isso, e aí de repente olha e fala: mas e você, Pedro, Dimitri, que eu sei o nome de alguns, o que é que você pensa sobre mim? Porque o que o povo pensa sobre mim, tudo bem, mas agora, o que é que você pensa sobre mim? E a resposta de Pedro é: para mim, o Senhor é o Salvador, o Filho de Deus. E aí vem a resposta de Jesus: feliz és tu, Simão, porque não foi um homem que te revelou isso. Fala, meu Pai que está nos céus, a gente poderia dizer, né? Quem te revelou isso foi a relação que você tem comigo. A pergunta que hoje talvez vocês precisariam fazer, principalmente vocês que vão receber a primeira comunhão, é: quem é Jesus na vida de vocês? Qual o papel de Jesus na vida de vocês? Eu vou repetir algo que eu tenho dito muito nessa igreja e que eu não sei como que vocês têm interpretado isso. A nossa catequese e as missas não pode ser um puro encontro com doutrina. Porque encontro com doutrina você faz em qualquer encontro, em qualquer faculdade ou fora dela, ou em qualquer igreja. A nossa catequese e as santas missas precisam ser em encontro com uma pessoa, e essa pessoa tem nome, se chama Jesus Cristo. O problema da nossa igreja, e de todas, é que se tem focado muito em doutrinas e esquecido daquele que é o Senhor da nossa história. A catequese e a igreja não pode proporcionar um puro encontro com doutrinas. Porque todas as vezes que o homem se apegou a alguma doutrina, seja sociológica, política ou religiosa, ele cometeu barbáries. Pessoas matam e morrem por ideologias.
O encontro com a fé não é um encontro com uma ideologia, é um encontro com uma pessoa. O que Jesus significa para você? Qual lugar ele tem no seu coração? E aí não tem por onde fugir. Porque não é só falar que ele é muito importante. Porque todo mundo fala que ele é muito importante. Tá, como que isso aparece na sua vida? Como que isso aparece na prática? Como que isso aparece na sua história? Ele é muito importante. Todo mundo fala que ele é muito importante. Se fosse importante mesmo, nós não viveríamos a barbárie que nós vivemos na sociedade. Se fosse importante mesmo, ao sairmos daqui teríamos outro tipo de postura. Por que as igrejas estão cheias e a sociedade continua este caos? Porque nós estamos nos encontrando com doutrinas e não com a pessoa de Jesus. O que converte é o encontro com a pessoa, não o encontro com a doutrina. A doutrina divide. Doutrina divide, sempre dividiu a igreja. Primeira divisão aconteceu lá, com o Ário, 325. E depois as outras divisões. 1054 tivemos outra divisão, Igreja do Oriente e Igreja do Ocidente. 1523, outra divisão, com Lutero. E assim vai. Doutrina divide. O encontro com Jesus é aquilo que possibilita a união. E eu falo isso com toda convicção. Com toda convicção. Então, prezados irmãos e irmãs, crismandos, isso que vocês aprendem na catequese é um dedo que aponta para Jesus. Não adianta nada vocês assimilarem tudo que as catequistas dizem, se isso não produz em vocês um real encontro com Jesus. E Jesus pergunta para você: quem sou eu na sua vida? Que lugar ocupo na sua vida? A gente poderia dizer, né? A pergunta que mais incomoda: o que você tem deixado por Jesus? Quem é casado aqui deixou alguma coisa para estar do lado da esposa ou da namorada. Porque não dá para nadar e guardar a roupa ao mesmo tempo. O que vocês deixaram por Jesus? Deixaram algum vício por Jesus? Deixaram algum modo de ser por Jesus? O que vocês deixaram por Jesus? Qual é o lugar que ele ocupa? E último ponto para a gente fazer o ritual, Paulo. Para a gente não esquecer, né, daquilo que é São Paulo. Celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo. De Paulo eu quero recordar duas coisas. A guinada na vida dele, se vocês olham Atos dos Apóstolos, depois que Judas, né, entra nessa tristeza profunda e comete suicídio, que eu brinco com as pessoas: cuidado com o que vocês falam de Judas, porque Judas não fez uma delação premiada e foi viver em Bahamas com o dinheiro não, né? Ele fez um ato que ele pensava ser político, tentou devolver o dinheiro, não conseguiu e de tristeza se matou, né? Então parem de malhar o Judas como vocês malham por aí afora, né? Tem uma história outra para contar de Judas. Depois que Judas falece, escolhem Matias para ser um dos apóstolos. Adivinha quem estava na morte de Matias, segurando a roupa para que o pessoal apedrejasse? Quem estava lá segurando a roupa? Paulo. Paulo assistiu à morte de Matias. Ele estava lá segurando a roupa enquanto as pessoas matavam Matias. E é como se Jesus dissesse: já que você está matando um dos meus, agora você vai virar um dos meus. E aí de repente, naquela aparição, Paulo cai do cavalo. A luz cega e ele cai literalmente do cavalo. E a conversão acontece. De assassino e perseguidor, passa a ser, né, aquele que é perseguido e no final assassinado. É o encontro com Jesus que faz isso. O encontro com uma doutrina não tem o poder de falar levanta e anda. O encontro com a doutrina não tem o poder de curar. É o encontro com uma pessoa. Reafirmo isso com toda a convicção e peço que nós possamos rezar, né, e pedir a Deus que nos ajude, né, através das doutrinas a encontrar com Jesus. Não é que nós estamos jogando as doutrinas fora, né? Através daquilo que nos coloca a tradição da igreja, o encontro com Jesus. Mas se eu fico só na tradição, eu me torno um conservador, um tradicionalista, que esvazia a fé
e coloca a força na letra. E como diz São Paulo, a letra mata, é o Espírito quem faz viver. Isso é muito importante. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.